Nós vamos conversar hoje sobre transtorno opositor desafiador, TOD, que é um distúrbio, Anchieta, que ocorre na infância e na adolescência e provoca sintomas como comportamento desafiador e impulsivo, dificuldade de lidar com frustrações, teimosia, entre outros. Ele geralmente surge entre os 8 anos de idade, mas também pode ser diagnosticado em crianças mais velhas ou adolescentes. É preciso atenção para saber diferenciar os sinais do transtorno de comportamento comum nessa faixa etária. Durante o desenvolvimento é normal observar certos comportamentos desafiadores nas crianças, as chamadas birras, por exemplo. Então, o que, Gabriel, indica que a criança pode ter um transtorno? Esse comportamento opositor e desafiador é comum em crianças em determinados estágios do desenvolvimento, como na adolescência e em algumas situações estressantes, como conflitos familiares ou dificuldades escolares. Ele também pode ser causado por outros fatores, como transtornos de ansiedade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, ou transtorno de conduta. No entanto, o transtorno opositor desafiador, que a gente vai chamar de TOD daqui para frente, tá? É caracterizado por um padrão persistente de comportamento desafiador, que é mais severo, frequente e duradouro do que o comportamento observado na maioria das crianças na mesma faixa etária. O diagnóstico, ele é baseado em uma avaliação cuidadosa da história e do comportamento da criança, que inclui informações sobre a duração e a gravidade do comportamento desafiador, bem como as circunstâncias em que ocorre. Então, quais seriam as principais características desse transtorno opositor desafiador? Bom, como o próprio nome está dizendo, um comportamento desafiador. Essas crianças frequentemente desafiam as regras, desobedecem aos pais e professores e se recusam a seguir instruções. É aquele famoso menino teimoso. Comportamento irritável. Elas também ficam facilmente irritadas, com explosões de raiva frequentes e intensas. Vingança. Elas podem buscar vingança contra os outros, especialmente os adultos que elas acreditam que lhe causaram algum mal e frequentemente são rancorosas. Teimosia. Podem ser excessivamente teimosas e obstinadas, recusando-se a ceder, mesmo quando suas demandas são claramente irrealistas ou inapropriadas. Dificuldade em lidar com frustrações. Podem ter dificuldade em lidar com situações frustrantes e estressantes, tornando-se facilmente desencorajadas. E além disso, o comportamento impulsivo. Crianças com TOD podem agir impulsivamente sem pensar nas consequências de seus atos. A especialista destaca que essas características não necessariamente indicam que uma criança tem um transtorno opositor desafiador, ou seja, trata-se de um diagnóstico difícil, porque diferenciar o transtorno de comportamentos comuns na infância, como birra e desafio ao autoritarismo, pode ser difícil, pois esses comportamentos podem ser observados em muitas crianças em algum momento durante o desenvolvimento. Aquela história, né? Rapaz, fulano era tão quietinha, tão boazinha, de repente agora ficou uma menina birrenta, tá manhosa, né? Mas a gente precisa seguir alguns critérios para diferenciar. Então, primeiro, o padrão é persistente. Ela não é assim, teve um momento de birra ou um dia que estava mais irritada, não. É uma coisa que fica persistente, fica voltando. A severidade, esse comportamento é mais grave do que os desafios comuns da infância. As crianças com esse transtorno podem ser agressivas, provocadoras e vingativas. Duração, esse comportamento dura pelo menos 6 meses. Não é uma coisa, como eu estava dizendo, que acontece aqui e ali. É um dia que a criança estava mais irritada ou mais teimosa do que o habitual. Interferência. Esse comportamento acaba interferindo no funcionamento normal da vida da criança, afetando suas relações e o seu desempenho na escola. Aquele menino que não se adapta em escola nenhuma, todo ano tem que mudar de escola porque não deu certo ali, né? E às vezes o pai fica botando a culpa na escola. A maioria das vezes. E o contexto, né? Esse comportamento ele ocorre em diversos contextos, como em casa, na escola, nas brincadeiras com os amigos, com os familiares, e não apenas numa situação específica. E para a gente terminar, como é que a gente lida com uma situação dessa, né? Com uma criança como essa? Bom, primeiro, é preciso estabelecer limites claros e consistentes para a criança, explicando as regras de maneira objetiva. Também é importante reconhecer e elogiar quando ela tem um comportamento positivo, tá? Isso ajuda, meus amigos, a reforçar o comportamento desejado e pode incentivar a criança a continuar com ele.
Outro ponto é evitar confrontos desnecessários com a criança. Embora seja difícil, é importante tentar manter a calma e usar uma abordagem tranquila para resolver as situações. Além disso, procure ensinar a ela habilidades de resolução de problemas e comunicação, pois isso pode ajudar a amenizar o comportamento desafiador e promover a cooperação. E, finalmente, não deixe de buscar ajuda profissional ou especializada. Se o comportamento da criança é persistente, afeta o seu dia a dia, o dia a dia da família, é importante procurar atendimento. Procure manter uma atitude positiva em relação à criança. Lembre-se que o TOD é um transtorno em que a criança não está escolhendo agir dessa forma. E isso é muito importante que a gente diga aqui, que a solução não é a solução do meu tempo, não. Tá? A solução do meu tempo era peia, né? Esse menino estava apanhando pouco. Se lembre que isso não pode fazer mais, viu, minha gente? Fique calmo, ofereça apoio e incentivo à criança enquanto ela aprende a lidar com suas emoções e comportamentos desafiadores. Eu me lembro bem, eu vou contar uma história lá da Liberdade, viu, Arimatea? De um vizinho que era assim, ele transformava a rua. E a mãe não dava jeito nele, não. Era menino ruim, viu? Mas tá aí. Agora é coisa de criança.